Ô, Pacífico, ainda bem que é sexta-feira, hein, irmão? Que o jeito que você meteu o pau na Faria Lima, é bom os caras esquecerem de você quando chegar segunda-feira. Ah, mas eu pelo amor de Deus. Ó, pessoal, assiste no YouTube depois, vocês não viram. Falou mal de vocês. Ah, opa, direto. Bom, vamos lá. Pessoal, crise diplomática Brasil e Israel. O governo brasileiro subiu o tom contra Israel e emitiu uma nota agora há pouco, alegando que as ações militares na faixa de Gaza não têm limite ético, nem limite legal. No comunicado, o Itamaraty cobra da comunidade internacional uma resposta. A nota é referente à morte de mais de 100 civis palestinos que estavam em uma fila para receber ajuda humanitária. Abre aspas. Trata-se de uma situação intolerável, que vai muito além da necessária apuração de responsabilidades pelos mortos e feridos de ontem. Fecha aspas. Em defesa, os ministros de Israel disseram que as tropas dispararam tiros de advertência, mas não atingiram os caminhões da ajuda. Segundo eles, muitos dos mortos foram pisoteados ou atropelados. Vamos botando as imagens para a gente ir assistindo. Meu querido João Pacífico, eu até agora eu recebi várias versões e ninguém eventualmente quer assumir responsabilidade nisto aqui. Uns dizem que do lado de Israel que atiraram no pé de 10 manifestantes, estavam se aproximando dos soldados e que houve um tumulto e houve pisoteamento. Eu já vi manchete jornal, acho que a Folha de São Paulo já fala em Israel atirando, soldados de Israel atirando deliberadamente contra as pessoas. Agora, o mínimo que possa se exigir é que seja apresentado alguma prova, os cadáveres, o exame médico legal, dos disparos, que isso é fácil é muito fácil, eu estou falando aqui como promotor, diferenciar uma morte por pisoteamento e esmagamento de uma morte com ferimento pérfuro contuso, provocado por instrumento pérfuro contundente, projétil de arma de fogo. Chega a ser ridículo isso. Agora, é uma situação que, do ponto de vista político, está colocando Israel numa situação insustentável, sobretudo com os países em desenvolvimento. Há alguma solidariedade ainda dos Estados Unidos, dos países ali da OTAN, principalmente França, Inglaterra, mas a pressão começa a ficar insustentável e, é claro, o Hamas acaba se locupletando e tendo uma vantagem muito grande nisso. Toda essa tragédia faz com que a gente não se lembre dos 134 reféns que estão em poder e continuamos com uma ação, a meu ver, seguida de desastre desastrosa de Israel, seja dos bombardeios aéreos, seja na condução da entrada de ajuda humanitária. Está sendo muito mal conduzida esta reação. Infelizmente eu não falo hebraico, senão eu pediria a você, Benjamin Netanyahu, é hora de você renunciar, você está fazendo mal ao seu povo. A imagem do povo judeu está sendo, infelizmente, colocada em xeque por causa de ações como essa. Sem sempre aqueles antissemitas de plantão esperando a melhor oportunidade para fazer um ataque. Quando se sabe que mais de 80% da população de Israel é pacífica, apoia a solução de 2 estados, não concorda com essa mistura entre Hamas e o povo palestino, respeita os anseios, justos anseios dessa população, e muitas vezes essa imagem, que vem também distorcida pela mídia, perigosamente incentiva o antissemitismo. E, ao mesmo tempo, temos que lembrar, também, jamais esquecer, que existem 134 mulheres, crianças, idosos em poder dos terroristas desde 7 de outubro do ano passado. O que efetivamente faz com que essas pessoas, você não sabe, estão doentes, com fungo, sem tomar banho, mal alimentadas, sofrendo violência, e não se fala mais disso. Muito mal conduzida toda essa questão. Quem está se beneficiando são os terroristas do Hamas, que estão embaixo da terra, enquanto a população civil palestina sofre todo esse tipo de privação ruim para a imagem de Israel, muito bom para os objetivos do grupo terrorista Hamas. João Pacífico, eu quero te ouvir. O que você acha? Eu não tenho ainda uma noção precisa daquilo que aconteceu.
Qual que é o teu sentimento? O que você acha? O que falar de um governo como o de Benjamin Netanyahu, que matou mais de 30 mil pessoas, a maior parte mulheres e crianças, mais de 12 mil crianças que foram mortas? O que falar de um governo que expulsou mais de 80% da população das suas casas, destruiu todos os hospitais e escolas, que tirou ajuda humanitária para que as pessoas passem fome, e quando as pessoas fazem uma fila para pegar comida, inocentes, crianças, mulheres, elas levam um tiro. Mais de 100 pessoas foram mortas quando estavam com fome, esperando ajuda humanitária. Isso é inaceitável, isso é um genocídio. Para mim, e o Benjamin Netanyahu, ele não representa o povo de Israel, ele não representa o povo judeu. Como você bem falou, várias pessoas, talvez grande parte, ele já tinha uma rejeição muito grande antes dessa guerra, e agora tem uma rejeição cada vez maior das pessoas, dos judeus, que não aguentam mais isso. A gente tem que parar com isso, acho que é gravíssimo o que a gente está vendo, a gente não pode ficar quieto, precisamos falar de paz, precisamos falar de uma solução pacífica para isso. Eu acho que o presidente Lula, ele levantou o tom nas últimas semanas, hoje o governo brasileiro também. Eu acho que é importante a gente colocar uma coisa que eu acho, enfim, não concordo, é com a revolta com o discurso do Lula foi muito maior do que a revolta com as mortes lá. Seja dos israelenses que morreram, que também é inaceitável, quanto dessa limpeza étnica que está acontecendo lá em Gaza. Eu acho que a gente tem que falar sério sobre isso. A gente viu em manifestações na Paulista pessoas falando com a bandeira de Israel, defendendo isso, aquilo, falando que Israel, lá, graças ao cristianismo que eles defendem Israel. Enfim, gente, é uma coisa séria, é uma guerra muito grave que a gente está vendo na nossa época agora e a gente não pode fechar os olhos para isso. O que está acontecendo, várias crianças também pedindo para morrer. Imagina que é uma criança que perde seu pai e sua mãe, o trauma que tá acontecendo na vida dessa criança, o que vai acontecer com ela, a raiva, o ódio quando ela crescer. Então a gente está formando, eu acho muito preocupante tudo que eu estou vendo e nós precisamos falar de paz e o Brasil ele tem levantado a voz e acho muito importante isso. Meu querido Davi Andrade, a primeira coisa que nós temos que lembrar é o seguinte: o Hamas, o grupo terrorista Hamas, começou toda essa confusão. Sim. Gaza já estava em poder dos palestinos, o Hamas já tinha o controle de Gaza e ele gastou os bilhões de dólares que ele recebeu para construir mais de 500 quilômetros de túneis para financiar uma futura ação terrorista. O grupo terrorista Hamas não está preocupado com o povo palestino. Não mesmo. Se ele estivesse preocupado com o povo palestino, ele teria cuidado do bem-estar destas pessoas. O que ele fez, ele invadiu, praticou um ato de tentativa, ele só não eliminou um número maior porque o exército israelense chegou até lá. Sim. Eu estive em Israel, eu presenciei a ação violenta do grupo terrorista Hamas. Depois eu passei para a nossa produção mostrar algumas imagens que eu fiz com o meu celular que mostram essa destruição praticada. Sequestraram várias pessoas, tem 134 pessoas sequestradas até esse momento. Então, em primeiro lugar, o Hamas é diretamente responsável por isso que está acontecendo com o povo palestino. O grupo terrorista Hamas que atende aos interesses do Irã e não do povo palestino. Sem dúvida. Segundo, eu sempre apoiei, continuarei apoiando sempre a solução de 2 estados soberanos em que os palestinos tenham direito à faixa de Gaza e à Cisjordânia da forma como existia antes de 1967. Jerusalém já é algo mais complicado e demandaria uma discussão, uma conversa. Agora, essa reação de Israel, abusando dos bombardeios, fazendo uma punição coletiva, longe de atender aos interesses da população de Israel, atende aos interesses do Hamas. Os terroristas são frios. Sim. A população você pode manipular, a população está revoltada, muitos querem vingança, porque foi imagina aqui no Brasil, faça a proporção do número, seriam 30 mil brasileiros mortos num atentado terrorista com metralhadora, não a bomba. Agora, o governo tem que ter responsabilidade. A primeira obrigação que tem que ter o governo Netanyahu é negociar e trazer vivos os reféns para os seus familiares. E o segundo é pedir ao Yoav Gallant, que é o seu ministro da Defesa, e ao general que comanda as forças de defesa de Israel, para que elabore um plano de neutralização do Hamas, ou eliminação mesmo, tirando o eufemismo, sem
criar toda essa baderna, essa balbúrdia e organizar a entrada de uma ajuda humanitária de maneira que não dê esse tipo de desastre. Esse número de pessoas mortas, 30 mil pessoas, desculpe, é inaceitável, mesmo com todo o direito que Israel tem de eliminar esse grupo terrorista que quer a sua destruição. Sem dúvida, sem dúvida. É o pavor da guerra, né? Terror da guerra, né, Capês? Mas pegando aí a nota, a manifestação de Itamaraty, eu só não entendi um ponto aqui, e até pergunto para vocês que estão mais inteirados nesse assunto do que eu. Já houve uma investigação, uma determinação de quem foi efetivamente o responsável por essas mortes? Ou já se passou a acusar o Estado de Israel livremente por essas mortes que aconteceram agora? Pelo que eu entendi, não se sabe ainda ao certo se isso veio de uma ação militar de Israel. Deixa eu só... Calma, João. O que ele fala, eu não tenho ainda uma evidência técnica, e acho que ninguém tem, de que existem 100 corpos perfurados por disparos. Eu acredito, pessoalmente, como Israel tem uma justiça, é uma democracia, tem responsabilidade, o soldado não pode fazer o que ele quer. Que se alguém abrisse fogo a esmo, esse soldado seria responsabilizado. Identificado. Agora, eu não sei, nós não podemos dizer se foram esmagados ou que foram mortos com disparo de metralhador. A minha crítica é sobre o espaço diminuto, a falta de organização para que essas pessoas tivessem acesso à ajuda humanitária. Porque ali o Hamas também pega uma parte do produto que chega para depois revender e rouba a ajuda humanitária. Então é preciso estabelecer exatamente o que aconteceu. Mas a minha crítica permanece pela forma como foi organizado. O João, você queria... É só olhar o histórico também das ações de ambos os lados. Eu não estou falando do Hamas, eu estou falando do Estado de Israel, que jogou bomba em hospital lá, na Palestina, falou que não jogou e depois foi provado e falou assim, a gente jogou bomba nesse hospital. João, aí foi um foguete do Hamas. Foi um foguete Eles falaram e depois mostraram que foi... a BBC faz um gráfico e o exército israelense mostra a trajetória do foguete do Hamas. Nós não temos certeza da mesma forma de quem jogou a bomba no hospital. Eu não estou passando pano. Aqui o que eu quero é o seguinte, João, eu acho. Nós temos que falar os fatos como eles são e não temos que puxar para lado nenhum. Se Israel está praticando ações que são excessivas, nós temos que apontar o dedo e falar. E também apontar o dedo no Hamas também. Sim, quando faz coisa errada, obviamente. Inclusive, aquela primeira rave, teve gente de Israel que matou israelenses naquela primeira rave, que é onde começou tudo. Palestina hoje está completamente devastada. Está completamente devastada. É só olhar todos os comportamentos e aí agora até fotos de também eu vou... Vamos deixar a palavra pro Davi? Não, mas esse negócio de que foi disparos a esmo, isso é o Breno Altman que fala. Eu estive em Israel, vi os vídeos. O que eu vi, eu vou falar. Apontando a metralhadora e atirando nos jovens ali, tentando escapar com o veículo, eles atirando para dentro. Vários procuraram se esconder em abrigos, eles colocavam metralhadora dentro e atiravam. Então, quer dizer, uma coisa é uma coisa, não dá para passar pano no Hamas e atribuir essa culpa a disparos acidentais do exército israelense. Sim. A minha crítica é... Quando você bombardeia, você está matando quem está em cima. Quem está em cima é a população civil. Sim. Quem está embaixo são os terroristas. Jogar bomba em um hospital é inadmissível, ainda que ali esteja sendo usado como base. Mesmo. Agora, nós não temos informação. Existe um vídeo do exército israelense mostrando a trajetória do foguete do Hamas. Novamente, o que eu digo, qualquer análise que fuja dos fatos concretos é uma análise tendente a ser parcial. Sim. E aqui nós não temos que ser parcial para lado nenhum. Sim. Eu quero ouvir você, Davi Andrade, estou com a palavra e sem interrupções. Israel não tem limite ético ou legal, essa declaração de Itamaraty, né? Com base em quê? Esse é o meu ponto. Se provou efetivamente, tudo bem, existe uma agressão ao povo que está lá na faixa de Gaza, ao povo palestino, muitas mortes, essa é a crueldade da guerra. Mas uma guerra determinada inicialmente por uma ação do Hamas, né? Não foi Israel que foi lá e bombardeou.
Foi o Hamas que invadiu Israel e matou 1.200, 1.300 pessoas. Mas isso esse justifica, Peraí, deixa ele falar, João. Não estou dizendo que justifica. Nenhuma vida é o terror da guerra. Nenhuma criança que está morrendo hoje, ontem não faz o terror da guerra. É o terror da guerra. Né? Infelizmente, é o terror da guerra. Agora, o que o Itamaraty tem que subir o tom e falar de Israel, que é a única democracia que existe naquele lugar, gente? É a única democracia que existe naquele fim de mundo, é Israel. Espera um pouquinho, espera. É Israel. E aí o Itamaraty vai lá e começa a falar de genocídio. Genocídio virou uma palavra maravilhosa. Todo mundo usa genocídio, né? É genocídio para cá, é genocídio para lá. O que o amigo do Lula faz na Venezuela, genocídio não é, né? Lá não tem genocídio. Israel tem genocídio. Quer dizer, é o país se alinhando o que é de pior no mundo. Não estou defendendo Israel, não estou defendendo as ações militares de Israel. Mas o Itamaraty não tem que se meter nisso, ainda mais num tom desse, contra a única democracia que existe no Oriente Médio, gente. Então, quando o governo brasileiro diz isso, ele está se alinhando a quem? Ele está se alinhando a quem? Ele está se alinhando ao grande terrorista que está lá no Irã, financiando o braço operacional que é o Hamas, porque o Hamas é o pobre do operário que está lá, terrorista, né? Submetido à ideologia, matando os outros. O grande está lá, encastelado nas suas mansões lá no Irã, em outros países do Oriente Médio. E o Brasil vai e marreta Israel de novo. Então vamos marretar Israel. Posso responder rapidamente? Pode. O Davi perguntou a quem que o governo brasileiro está se alinhando quando ele faz essa nota de repúdio. Ele está se alinhando às crianças que morreram, às crianças que perderam as mães, às pessoas que estão morrendo, que foram expulsas da sua casa, as pessoas que estão sem perna, sem braço. E as vítimas de Israel? Quando eles falaram? Falaram? Em momento nenhum falaram. Você é favorável a uma morte de alguma criança de Gaza? Não sou favorável a nenhuma morte, mas se o governo brasileiro tem que dizer alguma coisa, que diga das duas partes. Que diga também da agressão que Israel sofreu com a invasão de Hamas. Não é crime de guerra o que está acontecendo lá? Não tem esse 30 mil pessoas mortas. Aí os 1.200 que foram lá atacados em território israelense. Está errado, eu não estou passando pano. Eu não passo pano por Hamas. Eu não passo pano por Hamas, que inclusive foi financiado pelo Netanyahu. O Netanyahu, ele foi lá, ele financiou o Hamas para fortalecer, que fez aquilo lá. João, Oi. João, tem mais 2 debatedores na mesa. Desculpa, gente. Por favor. Por favor, bem. Faz favor, Ana, pode falar. Não, eu só queria chamar a atenção para um ponto aqui, sem adentrar a profunda tristeza que eu sinto de ver imagens como essa, que o Hamas está, por inabilidade do Benjamin Netanyahu, conseguindo o que ele queria. Porque dia após dia, Israel, e aí nós estamos falando de Israel e não de Netanyahu, e para mim isso é o pior de tudo, porque eu conheço muitos judeus. O povo israelense não está de acordo com as medidas que estão sendo tomadas pelo seu governante, mas a inabilidade do Benjamin Netanyahu, especialmente nas últimas semanas dessa guerra, estão levando o Hamas a conseguir o que querem, que é desprestigiar Israel na comunidade internacional e, por incrível que pareça, conseguir apoio. Então nós estamos vendo uma organização terrorista conseguindo apoio internacional, se é que isso é possível. Então, assim, se eu, que sou uma mera advogada do Brasil, percebo isso, não é possível que a turma que governa Israel junto com o Benjamin Netanyahu não tenha parado para pensar nisso. Eles precisam recalcular a rota e a estratégia deste conflito, porque os reféns continuam lá, tem gente inocente morrendo e eles estão perdendo todo o prestígio internacional que eles sempre tiveram. Pois é. Meu querido Ramalho da Construção, você é um trabalhador, preza pelos trabalhadores. A construção civil de Israel está completamente paralisada, porque são os palestinos que trabalham nessa construção civil. O povo palestino não pode mais entrar em Israel para trabalhar. Já se fala em importar trabalhadores das Filipinas, do sudeste da Ásia. Portanto, aquele povo não terá mais emprego. Então, é uma tragédia geral. E eu digo o seguinte, essa extrema-direita israelense e o Hamas, eu não estou comparando. O Hamas é um grupo terrorista. Extrema-direita é uma orientação política. Mas eles se retroalimentam e impedem que 80% da população de Israel, equilibrada, e a população de Gaza e dos palestinos que querem a paz, sejam prejudicados. Queria te ouvir, querido. Presidente Capeza, Israel me pediu 50 mil operários para a construção civil. Tá aí. Eu se comprometi, estou tentando arrumar 100, ou 300.
100 carpinteiros, 4 engenheiros, tem uma relação lá. Então, nós pegamos um assessor nosso, que é o Rafael, fala inglês, também fala hebraico. Ele está lá, inclusive, levantando para ver as condições do brasileiro, até por conta disso tudo. Mas, voltando para o tema do debate aqui, eu sempre lutei pela vida. Não importa se ele é palestrino ou se ele é judeu. E, até porque a relação minha é ótima com os dois, e libanês, com todo mundo. E o meu setor é um setor dividido, parte são judeus, outra parte quem comanda são os libaneses. Você conhece aí, as principais construtoras têm uma relação comigo muito grande. Mas, por último, quero dizer que ali já houve uma falha na invasão daquilo parecido com o presídio lá de Rio Grande do Norte, viu? Sem dúvida. Não é possível, com aquela inteligência toda ali, né? Alguma coisa, desligou alguma coisa para acontecer aquilo, como você conhece. Eu estou sempre em Israel, nós temos uma base, eu faço parte da instituição ICM, nós estamos em 132 países, e nós temos uma base lá em Israel. Então, não é possível aquilo ter acontecido, aquilo tudo, mas também não é possível a gente acreditar que você tem que... olha, porque o cara matou meu filho, tudo bem, no impulso, eu quero matar a mãe dele, a tia dele. Não, tem que procurar o cara, talvez, que fez isso aí. Agora, matar inocente, quer dizer, acabar com a vida de inocente, eu não acho uma coisa justa. E acho, por último, que ali nós estamos falando do judeu, nem do povo de Israel. Mas o Benjamin Netanyahu é um cara que precisava ser preso, ele já estava para ser expulso lá. Sem dúvida, ele é um mal também para a região. Vinha sendo um mal necessário, agora é um mal desnecessário.